A gente vai então. Hoje é o último, continuar. Hoje é o último glamour do sexto grupo, antes da gente entrar no sétimo. É o glamour da seriedade. Vamos ver um pouquinho mais sobre ele. A hiperseriedade é o glamour característico daqueles que tendem à intensidade e ao impulso unidirecionado que subjazem a esse sexto grupo de glamoures. A seriedade pode se tornar opressiva e inibidora se alcançar um domínio forte demais sobre nós. Pode se desenvolver e se tornar uma estrutura mental sombria e solene, que nos faz encarar seriamente demais as pessoas, acontecimentos, circunstâncias e, acima de tudo, nós mesmos. Além de sua influência condicionadora sobre nós pessoalmente, ela tem um efeito opressivo sobre os outros. De novo, embora causada fundamentalmente pela falta de proporção, a hiperseriedade também se deve a uma ênfase excessiva naquilo que é grave e sombrio, o que entorpece a apreciação dos aspectos alegres e esperançosos da vida. A maneira direta de se livrar desse glamour é cultivar a alegria. Há diversas maneiras de fazer isso. A alegria é uma qualidade do eu superior, que sempre está disponível, e com a prática ela pode ser canalizada para a nossa personalidade. Obviamente, isso nem sempre é fácil, mas podemos desenvolver o hábito de manter uma atitude despreocupada e, assim, conduzir as questões menores da vida com animação. Olha só que legal, né? É, eu penso que naturalmente, quando a gente está num caminho de desenvolvimento, num caminho de busca por uma conscientização espiritual, é, é natural que a gente encare as coisas com um pouco mais de seriedade, né? Pode refletir a nossa responsabilidade para conosco, para com as pessoas, mas quando isso se torna muito, né? Quando isso se perde a mão aí, perde a correta proporção, aí fica algo realmente pesado, sombrio. É óbvio que a pessoa jamais vai admitir, mas é sombrio no sentido de valorizar mais às vezes aquilo que parece ser errado do que aquilo que pode ser correto, que pode ser bom, que pode ser leve, né? Não, pode ser sério sem ser sisudo, sem ser pesado. Pode ser sério e ser alegre. E o Assagioli fala muito disso, né, do poder da alegria em diversos textos. E alegria como uma característica da alma mesmo, né? Então, onde tem alegria, a alma está presente. É diferente de uma busca por felicidade, por exemplo, né? Mas é alegria como uma qualidade da alma. Obviamente, isso nem sempre é fácil, mas podemos desenvolver o hábito de manter uma atitude despreocupada e assim conduzir as questões menores da vida com animação. A extensão com que isso ilumina a atmosfera para quem está ao nosso redor, assim como para nós mesmos, e ajuda a criar uma aura de bom humor, faz valer a pena o esforço que isso pode custar no início. Vamos ver aqui um pouquinho mais. A tendência de ser excessivamente sério pode ser contrabalançada por um senso de deleite, pelo saborear as maravilhas que nos rodeiam e pela apreciação de tudo o que é belo. Conforme tal atitude fique estabelecida, ela provê um canal para a alegria da alma, que é mais profunda, poder emergir e se irradiar. Foi dito que a animação é um reflexo na personalidade da alegria da alma.
e também que a alegria, como um termômetro, indica a medida da nossa infusão pela alma. Também podemos lembrar as palavras citadas na sessão sobre alegria, no capítulo 5 do ano 2, o ano passado. A alegria deixa a luz entrar, e onde há alegria, há pouco espaço para o glamour e para a incompreensão. Então aqui o Assagioli dá é, umas dicas aqui para gente, né? Sobre como desenvolver alegria. E ele fala: saborear as maravilhas que nos rodeiam e o desenvolvimento da apreciação, desse senso de apreciação de tudo o que é belo. Ah, a gente está na escola onde eu trabalho, o mês de novembro é o mês que a gente sempre trabalha gratidão por conta do Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças, que ocorre sempre na quarta, quinta-feira de novembro. Então, o dia oficial é depois de amanhã. E a gente fala muito sobre a importância de desenvolver a gratidão como uma ciência mesmo, no sentido de experimentação, né? De passar a apreciar as pequenas coisas, de procurar mesmo coisas pelas quais a gente pode ser grato. Isso é um exercício que vai trazendo a gente para um estado maior de alegria, para um estado onde a gente tende a diminuir o excesso de críticas, né? Quando a gente pode ver as coisas com um pouco mais de beleza. Isso vai construindo em nós um senso, um cultivo da alegria. Então aqui o Assagioli dá as dicas para gente desse senso de apreciação e de saborear as maravilhas da vida. O Sajoli fala muito da importância de celebrar as pequenas conquistas, a importância dos baby steps na nossa vida, e eu acho que é muito legal essa coisa de pequenas celebrações, né, de pequenos reconhecimentos do nosso progresso. Isso traz uma leveza mesmo para a gente. Outra qualidade essencial a ser cultivada é o senso de humor, com uma tendência de ampliar os pontos de vista e encorajar hábitos mentais mais desapegados e alegres. O senso de humor dissipa como mágica a escuridão da hiperseriedade. O riso é um dos tônicos que a natureza concedeu ao sistema humano. Sua influência estimulante não apenas dá alívio psicológico, mas também ao descarregar a tensão nervosa e mental, lubrifica as engrenagens dos nossos relacionamentos. Além disso, massageia o nosso fígado. Minha avó falava, né? Ri tanto que desopilei o fígado. Uma maneira efetiva de chamar de volta à mente uma qualidade que precisamos desenvolver é escrevê-la em letras grandes num cartão que então é colocado onde atrairá constantemente nossa atenção. Ele servirá não apenas para nos lembrar de praticar a qualidade em questão, mas também afetará diretamente o inconsciente. Esse método é conhecido como a técnica das palavras evocativas. É um meio muito valioso de influenciar o inconsciente, que, mesmo sem nossa atenção consciente, registra a mensagem e provoca um movimento evocativo. A qualidade que desejamos cultivar começa a tomar forma com crescente definição e intensidade, abaixo do limiar da consciência, em níveis que condicionam nossas atitudes de vida muito mais do que percebemos. O Assagioli fala muito é, de, ele fala para a gente colocar, né, essas palavras que são invocativas e evocativas, e a gente pode colocar, por exemplo, post-its, né? Então, eu vou falar por mim, né? Quando eu estou buscando desenvolver alguma qualidade, ou eu estou percebendo que eu preciso
de algum estímulo diferente, eu coloco os post-its no espelho do banheiro, nos lugares, na porta do armário, nos lugares que eu sempre olho. Porque além de provocar em nós conscientemente uma lembrança de que a gente precisa, né, do nosso compromisso para com essa meta, ele também desperta no nosso inconsciente essa vontade de vir à tona, de trazer à tona essa qualidade. Então é uma coisa que funciona muito bem. É, eu até ganhei uma vez de uma pessoa da Itália, que é onde a psicossíntese é mais desenvolvida, logo depois que eu terminei a formação, um jogo que eles fazem de palavras invocativas e evocativas. Depois eu mando uma foto para vocês. E aí é um composto por várias virtudes que são contrapontos desses 7 grupos de glamoures, né? E aí você tem a palavra num papel bonito, numa escrita bonita, e depois atrás tem escrito como ela pode, como a gente pode desenvolvê-la. É muito interessante. Depois eu mostro para vocês, mas só para ilustrar que era uma técnica que o Sagioli gostava muito de fazer, que na psicossíntese a gente aprende muito. Então, vale a pena a gente colocar os nossos papeizinhos aí onde a gente olha. Especialmente falando em alegria, né? Porque, como o texto fala, ela nos conecta com a nossa própria alma. Então, é um jeito. Quando a gente fez um encontro quinta-feira para falar sobre as bênçãos, né? O poder de abençoar, a ciência, o poder e a arte de abençoar. E uma das coisas é baseado também no texto do Assagioli, e ele fala que antes da gente fazer qualquer tipo de bênção, é para a gente se conectar com a alegria, que isso potencializa a nossa bênção. E depois, claro, a gente irradiar amor para a pessoa que a gente deseja abençoar, porque aí é a segunda fonte de conexão, né? É como se a alegria nos conectasse com a nossa própria alma e o amor nos conecta com a pessoa a quem a gente deseja abençoar. Então, essas duas fontes, alegria e amor, são fontes que a gente deve sempre buscar, que vão facilitar as nossas conexões verticais e horizontais. Tudo bem até aqui sobre o glamour da seriedade? Algum pensamento, alguma contribuição, alguma dúvida? Então vamos seguindo aqui. A gente está entrando agora no glamour, no sétimo grupo de glamoures, né? Que é o glamour os glamoures relacionados à forma. Eu acho até que eu passei aqui. Isso. A gente vai começar então esse novo trecho. O sétimo grupo de glamoures. Falando amplamente, os glamoures do sétimo tipo, o último que consideraremos nesse estudo, são aqueles que estão especialmente associados aos problemas da forma e da expressão. Estão relacionados, assim, aos meios pelos quais a vida ou o espírito, usando a palavra como um termo geral, se manifesta, tanto coletiva quanto individualmente. Então vamos ver um pouquinho melhor. O glamour da forma. Uma característica destacada da época atual é a importância atribuída à forma em geral. Um dos exemplos mais difundidos disso é a grande quantia de atenção dedicada à aparência e ao bem-estar do corpo físico. Por séculos, as estreitas visões religiosas dualistas que prevaleceram no mundo ocidental encorajaram a negligência e a depreciação do corpo. Práticas ascéticas até o submeteram à dor. Mas à medida que foram feitos avanços em todos os campos que dizem respeito à preservação da vida humana, tais como a higiene, a química, o cuidado médico, o corpo físico recebeu gradualmente atenção e respeito adequados. Agora, o pêndulo oscilou para o outro extremo. E há uma preocupação exagerada com esse aspecto da vida. Grandes esforços são feitos para promover e preservar a atratividade e o vigor físicos. Os produtos de beleza são uma das principais indústrias. Uma quantia exorbitante de tempo, energia, dinheiro
são gastos para seguir os ditames da moda. Outro exemplo dessa supervalorização da forma física e de sua superioridade é a implacável competição para criar novos recordes no mundo dos esportes. Novos recordes, né? Recorde é em inglês. Mas o pior dos glamours associados ao apego à forma e o predominante medo e até horror da morte física. Há uma recusa quase universal a aceitar a naturalidade da morte. E, em consequência, esforços frenéticos são feitos para prolongar a vida no corpo. Tudo isso criou uma concepção inteiramente materialista de vida, com uma concomitante negligência dos valores não materiais e uma falta de preocupação com o destino e a continuidade da vida, independente do instrumento físico. O mestre tibetano fala que a civilização ocidental tem esse medo da morte, essa busca pela beleza, pelo vigor físico. Já muito das civilizações orientais têm até uma certa negligência por acreditarem tanto na existência infinita de vidas, que também meio que não aproveitam as oportunidades como deveriam. Então, é importante a gente buscar o meio do caminho, né? A gente entender as oportunidades que se apresentam no momento presente e não deixá-las passar, mas ao mesmo tempo também entender e cultivar uma paciência, uma resiliência, uma continuidade da consciência, como é típica de algumas religiões e culturas orientais. Nada como equilíbrio, né? Onde que a gente parou? Aqui. Um adequado reconhecimento e apreciação, de novo essa palavra, né? Deve ser concedido a todos aqueles que, muitas vezes, de maneira verdadeiramente heróica, superam severas deficiências físicas para fazer contribuições de valor duradouro para a humanidade. Um exemplo destacado e quase inacreditável é a vida de Helen Keller, cega e surda de nascença. Sua determinação a conduziu pelas etapas de uma educação normal que levou até um doutorado universitário. Ela escreveu livros, palestrou e conduziu uma campanha em benefício dos portadores de deficiência. Outro caso é Beethoven, que superou similarmente o que comumente seria considerada a maior deficiência para um compositor. Sua total surdez nos anos tardios para produzir a maior parte da sua série de sinfonias. Outra figura é Charles Darwin. Sua debilidade física e nervosa lhe permitia trabalhar apenas 1 hora mais ou menos por dia. Mas, apesar desse obstáculo, ele conseguiu escrever seu longo e pioneiro livro, A Origem das Espécies e outras obras. Em outro campo, Renoir é um representante dos trabalhadores criativos que produziram valiosos trabalhos de arte em face de deficiências físicas. Nos últimos anos de sua vida, continuou pintando, apesar da intensa dor que sofria em suas mãos devido à artrite. Aqui é interessante mencionar um grupo de artistas que, sendo incapazes de usar seus braços, aprenderam por meio da paciência e do treinamento a produzir trabalho de padrão profissional, segurando o pincel com a boca ou com os dedos dos pés. Eles formaram uma associação internacional para tornar pública e comercializar a sua obra, a Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, que vende seus quadros, cartões e publica um calendário anual. Tais pessoas devem ser admiradas tanto quanto aquelas que alcançaram proeminência
no campo dos esportes e do atletismo, através de suas proezas físicas. Considerações tais como essas nos ajudam a adquirir uma atitude adequada e equilibrada para com o corpo, uma atitude livre da dependência e certamente oposta à escravidão que os limites do corpo engendram. Assim, ele é reconhecido como que deve ser um instrumento útil e, de fato, indispensável, um mecanismo a serviço do ser humano. Vou ler esse último trechinho aqui, aí a gente comenta. A relação entre homem e máquina também é um glamour do sétimo raio. A analogia do motorista e seu carro ajuda a colocar em perspectiva o problema mais amplo da adequada relação entre homem e máquina. A expansão muito rápida do uso de máquinas produziu mudanças radicais em nosso modo de vida, e diferentes atitudes e avaliações se desenvolveram, consequentemente, quanto aos resultados dessa revolução tecnológica. Vejamos primeiramente as posições extremas. Num polo, há aqueles com grande entusiasmo por todos os aparelhos mecânicos e eletrônicos e pelos sistemas de automação e por todos os aparelhos automação, desculpa, e cibernéticos projetados para substituir as atividades psíquicas do homem. Imagina hoje, né? Quando a gente vê com força a inteligência artificial realmente executando esse papel. O extremo oposto também é negativo. Uma aversão à tecnologia despertada por um reconhecimento dos perigos aos quais pode levar o uso excessivo das máquinas. As pessoas que mantêm essa visão temem que o homem esteja sendo subordinado e desumanizado pelas máquinas. Tal extremismo pode levar ao seu repúdio total, o que também, obviamente, não é bom. Um exemplo disso é a franca recusa de Turreau em ter qualquer coisa a ver com máquinas em qualquer forma, e especialmente com as rotinas restritivas e opressivas da vida social na Nova Inglaterra. Ele se recolheu para viver uma existência solitária e construiu, ele mesmo, uma cabana primitiva ao lado de um lago na floresta. Seu relato de suas ideias e experiências em seu livro Walden vale a pena ser lido, devido à sua estatura intelectual e moral, mesmo se sua posição antissocial não for compartilhada pelo leitor. Outro exemplo é Gandhi, que tentou induzir os hindus a se absterem do uso de máquinas. Em especial, ele defendeu a substituição, dos teares mecânicos pelos antigos métodos de tecelagem manual que eram tradicionais na Índia. Seus esforços falharam porque não há volta ao passado. De fato, seu grande discípulo e admirador, Pandit Nehru, foi forçado não apenas a abandonar a tentativa, mas também a perceber que o desenvolvimento industrial da Índia tinha que ser ativamente encorajado. O nobre erro de Gandhi provê uma prova clara de como as boas intenções e os motivos elevados, inspirados por princípios espirituais, não são suficientes para tomar decisões que sejam tanto corretas como bem-sucedidas. Tais decisões demandam constante consciência, não apenas dos motivos, mas também das condições, tal qual realmente são, e, portanto, das reais possibilidades de realização. Deve-se levar em consideração toda a situação e antever, tanto quanto possível, os prováveis resultados das decisões projetadas. Isso se aplica a todos os que adotam uma atitude de total repúdio da civilização moderna, sejam eles os intelectuais como Guénon ou os rebeldes entre os jovens de hoje. Sua justificada avidez por mudanças radicais os incita a tentar destruir tudo
sem nenhuma ideia clara quanto aos futuros objetivos e programas de reconstrução. Quanto ao problema específico do homem versus máquina, e deixando de lado as posições extremas pró e contra, a questão fundamental é o estabelecimento de corretas relações e corretas proporções entre os fins e os meios. Os meios, tanto os internos e psicológicos, como os externos e práticos, devem ser aceitos e apreciados. Mas devemos selecionar e usar apenas aqueles meios que são mais adequados e que rendem melhor retorno para os nossos esforços. Ao mesmo tempo, precisamos exercitar a constante vigilância e, com uma vontade forte e alerta, assegurar que nossos objetivos estejam protegidos de serem distorcidos pelos meios que escolhemos para realizá-los. A esse respeito, a analogia do motorista e o carro é iluminadora. A correta abordagem ao uso do carro é vê-lo como um meio de chegar rapidamente e confortavelmente onde queremos ir, seja por razões de trabalho ou de recreação. A paixão por velocidade e o símbolo de status dos carros maiores e melhores não tem lugar nisso. Todas as máquinas podem ser exploradas por motivos e propósitos que vão desde os altruístas até os criminosos. Um gravador, por exemplo, pode ser usado para grandes músicas, eficiência nos negócios e comunicação pessoal, ou espionagem e chantagem. É o homem e não a máquina que apresenta o problema. Há máquinas cuja simplificação utilitária remove contrariedades, tal como a honesta máquina de lavar, que nos liberta de trabalho maçante e economiza tempo. Há aquelas como o prodigioso computador, que reforçam as atividades humanas, mas não deveríamos esperar que elas substituam o homem onde não são capazes de fazê-lo. Norbert Wiener, um dos originadores da cibernética, deu um significativo alerta sobre isso. Os céus nos ajudam se permitirmos que as máquinas tomem decisões e nos guiem sem termos antes examinado as leis que governam sua operação e verificado com exatidão se os princípios do seu comportamento são aceitáveis. Pode-se acrescentar que a máquina não tem e não pode ter um senso de responsabilidade ou uma vontade autônoma. A gente deixa então os próximos aqui para o nosso próximo encontro. E eu queria, antes da gente encerrar, perguntar para vocês o que está presente, como é que vocês estão se sentindo, percebendo a reflexão desta manhã. A gente tem uns minutinhos ainda para finalizar. Todo mundo quietinho hoje. Para mim, fica claro que a gente não deve se opor às inovações tecnológicas, pelo contrário, né? A gente deve aproveitá-las da melhor maneira possível, ao mesmo tempo, a gente precisa impor certos limites aos padrões, às exigências que, infelizmente, a nossa sociedade ainda responde de maneira mais rudimentar aos impulsos quando eles chegam pela primeira vez, né? Mas se a gente já consegue ter um pouco de maturidade, de tentar perceber as coisas um pouco além do que elas aparentam, eu penso que é nosso dever fazer isso tanto para conosco quanto para a nossa esfera de influência. Então, claro que é super importante a gente cuidar do corpo, é super importante a gente buscar saúde, é, é, depois eu leio, Rô. É super importante a gente desenvolver bons hábitos e é também importante a gente ter uma apreciação da nossa própria beleza. Quando isso perde a mão, é que fica ruim. Quando passa
o outro extremo, né? Quando passa por uma busca exacerbada pela forma e perde-se a conexão com a nossa essência, aí é ruim. A mesma coisa aqui, né? Quando a gente busca que as máquinas façam certos papéis que não são delas, ou que a gente deixe de ver aquele indivíduo que está por trás da operação, aí isso é muito danoso, né? Como ele falou dos carros aqui, né? É super importante a gente ter carros que nos movimentam, né? Nos levam para os lugares, mas quando passa a ser um olhar exacerbado, exagerado sobre o que eles podem representar, aí é ruim. A Rô falou aqui, muito significativo esse glamour sobre o rir e sobre a forma, quando nos auxiliam e nos atrapalham. É bem isso mesmo. Eu vou parar aqui então a nossa gravação. Ops, errei aqui. É, muito obrigado